E aí pessoal, bom dia. Estamos iniciando mais um dia de aula e continuando com o nosso trabalho, nós vamos abordar o conteúdo de frações. Mas antes disso, pessoal, eu quero abordar uns 3 conceitos iniciais que de extrema importância para continuarmos, tá bom? Primeiro deles, nós vamos abordar um pouco de múltiplos, tá? Divisores, decomposição em fatores primos e MMC, tá? São esses 4 conceitos matemáticos, tá? Que são essenciais para vocês continuarem desenvolvendo o estudo, tá bom? Então, agora já estamos sabendo, né, que o próximo conteúdo nosso aqui vai ser frações e nós vamos continuar a partir disso, tá bom? Então, primeiro vamos saber o que é números primos, ok? O conceito de números primos. Bem, pessoal, eu coloquei aqui a definição, tá? dos conceitos iniciais aqui que vamos abordar. Número primo, tá? E número composto. Diz o seguinte: número primo é todo número natural maior do que 1 que tem exatamente 2 divisores distintos, 1 e ele mesmo, ok? Ou seja, só é divisível por 1 e por ele mesmo, nenhum mais. Exemplo desses números: bom, tem que ser maior que 1, certo? Então, vamos ter aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19 e assim por diante, tá pessoal? Existem infinitos números primos, tá? Todos esses números aqui só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, tá bom? Diferente dos números compostos, tá? Os números compostos é todo número natural maior do que 1 que tem mais de 2 divisores distintos. Exemplo, veja bem, temos aqui o 4, divisores de 4. Olha, os divisores do 4, temos o próprio 4, o 2 e o 1, certo? Ou seja, pessoal, esses dois números aqui, tá? Eles dividem o número 4, tá? Toda vez que qualquer um desse aqui você botar 4 dividido por 4, vai ser 1, ou seja, é um número inteiro, é uma divisão exata. 4 dividido por 2 é 2, ou seja, uma divisão exata. O resultado é um número inteiro, tá? Não tem resto, tá bom? Não sobra nada. E o 1, 4 dividido por 1 é o próprio 4. Então, mais uma vez, o resultado é uma divisão exata, sem resto, sem sobras, ok? Ou seja, isso é um número composto. Outro exemplo aqui, temos o 12. Os divisores de 12 seria quem? O próprio 12, o 6, o 4, o 3, o 2 e o 1. Tá, pessoal? Então, temos aqui o 12. 12 dividido por 12, 1. 12 dividido por 6, 2. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 2, 6. E o 12 dividido por 1 é o próprio 12. Ou seja, todos esses números aqui dividem o 12 e o resultado é um número exato em que não resta nada, ou seja, não tem sobras. Ok? Então essa é a diferença entre números primos e números compostos, tá bom, pessoal? Aí qual a importância de você saber disso, pessoal? É porque nós vamos trabalhar com frações e quando nós estamos trabalhando com a soma, tá, ou subtrações de frações, os denominadores, tá, se eles forem diferentes, ou seja, distintos, nós temos que realizar o MMC entre eles, ou seja, encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles dois. E nós fazemos isso realizando a decomposição, ou seja, decomposição em fatores primos. Ou seja, a decomposição em fatores primos ocorre utilizando os números primos, por isso que chama decomposição em fatores primos. Ok? Então, vamos prosseguir aqui com nossos próximos conceitos, que agora vai ser múltiplos. Então, pessoal, temos aqui, tá, os múltiplos e os divisores. Veja bem, quando estamos falando dos múltiplos, temos aqui um exemplo logo aqui nesse conceito. Inclusive, pessoal, você encontra, tá, esses conceitos, esses exemplos que eu estou abordando aqui na videoaula, no livro Projeto Telares, tá, da página 48 a 51, tem esses conceitos que eu já abordei aqui inicialmente. Olha aqui, os múltiplos de 5 são, aí coloca aqui M e o 5 entre parênteses para representar múltiplos, tá? 0, 0, 5,
10, 15, 20, 25, ou seja, são infinitos múltiplos, tá? Por quê? Pois qualquer um desses números, quando dividimos por 5, tem resto 0, tá? Ou seja, para que um número seja múltiplo de outro, quando efetuarmos a divisão entre eles, tá? Entre o dividendo e o divisor, que é o menor nessa situação aqui, bom, o resultado tem que ser um número exato, tá? O resto tem que ser 0. Então vamos fazer isso para ficar mais compreensível, tá? Vamos utilizar aqui o número 4, ou seja, os múltiplos de 4. 4 vezes 0 é igual a 0. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12. 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 5 é igual a 20. 4 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes 7 é igual a 28. Ou seja, pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Todos esses números aqui são múltiplos de 4, tá? Ou seja, agora, quando nós dividimos esses números por 4, tá? O resultado tem que ser exato e o resto tem que ser 0, ok? Então vamos fazer isso agora. 0 dividido por 4 é igual a 0. 4 dividido por 4, 4 dividido por 4, o resultado é 1. 8 dividido por 4 é igual a 2. Continuando aqui, 12 dividido por 4 é igual a 3. 16 dividido por 4 é igual a 4. E se você prosseguir, pessoal, tá? Realizando esse restante dessas divisões aqui, vocês vão perceber que nós vamos obter justamente esses números aqui, ó. Ou seja, toda vez que você efetuar essa divisão aqui, tá? Entre esse número e este, você vai obter esse número aqui, tá? Dessa fila do meio. E o mais importante, tá, pessoal? O resultado, tá? Vai ser exato e o resto é 0, ou seja, não vai faltar nada. Por exemplo, se eu fosse dividir aqui, ó, 9 por 4. 4 vezes 2, 8, tá? Ou seja, 8 não é 9. Para 9 falta 1, ou seja, resta 1 para chegar em 9, ok? O que é diferente aqui, por exemplo, 8 dividido por 4 é 2. 4 vezes 2, 8, tá? Ou seja, não resta nada para você chegar em 8, porque 4 vezes 2 é 8, tá bom? Entenderam isso? Então pronto, espero que vocês tenham entendido aqui como é que funciona a parte dos múltiplos. Agora vamos fazer aqui só mais um pouco aqui de divisores, porque creio que vocês já têm entendido como é que funciona a parte dos divisores, tá bom? Mas vamos fazer isso agora. Então pessoal, temos aqui, ó, divisores, tá, de 16. São 1, 2, 4, 8 e 16. Porque quando dividimos o 16 por qualquer um desses números aqui, pessoal, o resultado da divisão será 0. Então vamos escolher aqui, por exemplo, o número 20. Os divisores de 20 são o quê? 1, 2, 4, 5, 10 e o 20. Correto? Veja bem, se eu dividir aqui o 20, 20 dividido por 20, tá? O resultado vai ser o quê? 1. Ou seja, 20 dividido por 20 é 1, porque 20 vezes 1 é 20, ok? Não resta nada. Outro, 20 dividido por 10, o resultado é 2, porque 10 vezes 2 é 20, tá? Ou seja, 20 dividido por 10, o resultado é 2, pois o resto é 0, ou seja, não resta nada, não falta nada para chegar em 20 quando você multiplica 10 vezes 2. Outro exemplo aqui, prosseguindo, vamos fazer com 5 agora. 20 dividido por 5. O resultado vai ser o quê? 4. 5 vezes 4, 20. Tá, pessoal? Ou seja, se você dividir um número, tá, pelos seus divisores, tá, o resultado sempre será um número exato e o resto será 0, ok? Então vocês podem seguir essa divisão aqui, ó, tá? Dividindo com esses restantes aqui, tá bom? E você vai obter o resultado exato e o resto sempre será 0, ok? Isso é o que caracteriza os divisores de um número, ok? Espero que tenha compreendido. Então agora nós vamos abordar um pouco de decomposição em fatores primos. Estamos aqui, ó, decomposição em fatores primos. Então, para iniciarmos aqui, vamos utilizar aqui o número 320. Então, vamos fazer a decomposição dele aqui em fatores primos. Primeiro número primo que nós vimos naquela lista agora há pouco foi o 2, ok? Por que eu posso dividir por 2? Porque se não termina em 0.
todo número terminado em 0 ou em um número par é divisível por 2, ok? Então 3, tá, dividido por 2 é 1, então resta 1. Então 1 fica aqui do lado do 2 agora, que forma 12, tá? Ou seja, então você diz, desce 2. 12 dividido por 2, 6. Pronto, para 12, nada. Então baixamos o 0 agora. Ou seja, 320 dividido por 2 é igual a 160. Veja bem, 2 vezes nada, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3, 320. Então, dividimos de novo aqui, ó. 160 dividido por 2. O 1 não dá para dividir por 2, então colocamos o 16. 16 dividido por 2, 8. E para 16, nada, então baixamos o 0 agora. Por 2 vai ser 40. Por 2 vai ser 20. 20 dividido por 2 será 10. 10 dividido por 2 será 5. O 5 só pode ser divisível nessa situação aqui, tá, pessoal? E como vocês sabem, todo número terminado em 5 ou em 0 é divisível por 5, ok? Então o 5 aqui é divisível por 5. E o resultado é 1. Pronto, fizemos essa decomposição. Então o que é que nós fazemos agora? Pegamos isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você colocar esses dois aqui, pessoal, na forma de potência, isso será igual a 2 elevado a 6, tá? Mais o 5, ou seja, ou melhor, vezes o 5. Pronto, então no 320 decomposto, pessoal, é igual a 2 elevado a 6 vezes 5. Isso é uma decomposição em fatores primos, tá bom, pessoal? Você pega o número e vai dividindo ele por 2. Se ele não for dividir por 2, então você tenta por 3. Se não for dividir por 3, você tenta por 5. Se não for dividir por 5, então você tenta por 7. E assim sucessivamente, ou seja, você sempre vai tentar com os números primos. É por isso que caracteriza decomposição em fatores primos. Vamos para nossos próximos conceitos agora. Bem, pessoal, antes de chegarmos também em MMC, tá, pessoal? Vamos fazer aqui uma pequena abordagem também no MDC, que é máximo divisor comum. Como é que nós encontramos o máximo divisor comum? Veja bem, pessoal, você tem os divisores de 2 ou mais números e aquele divisor em comum dos números, tá, em questão. Se você encontrar aquele maior divisor comum entre eles, então é aquele número que caracteriza como máximo divisor comum. Vamos fazer aqui um exemplo para nós compreendermos melhor. Temos aqui o número 20, o 18 e o 32. Vamos ver quais são os divisores desses números aqui. Divisor do 32, divisores do 18 e os divisores de 20. Bem, nós sabemos que os divisores de 20 são o próprio número. Vamos botar aqui logo na sequência crescente. 1, 2, 4, 5, 10 e 20, correto? Então, vamos para o de 18 agora. O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Então, vamos para o próximo agora, de 32. Temos o 1, o 2, o 4, o 8, o 16 e o 32. Então agora, pessoal, nós vamos caçar aqui o maior divisor comum desses três números aqui, o 20, o 18 e o 32, ok? Então, pessoal, se vocês observarem aqui, tá? Agora que nós temos aqui os divisores, tá, expostos, nós podemos observar aqui qual desses aqui tem os divisores em comum, tá? Quais desses números aqui são comum, tá, a estes, tá? Então vamos lá. Temos aqui o 1, tá? Mas 1 com certeza não vai ser o máximo divisor comum entre eles, tá bom? Até porque não são números primos. Temos o 2, como vocês podem observar, tem o 2 aqui como divisor do 20, o 2 como divisor do 18 e também do 32. O 3 não está nesse aqui e o 4 também não está nesse aqui nessa situação. E não temos nenhum outro, tá? Ou seja, o máximo divisor comum, tá? O MDC de 20, 18 e 32 é o 2. Ou seja, pessoal, o máximo divisor comum entre esses números é o 2. Agora, se nós fosse, por exemplo,
tirar aqui o 18. Se nós tirássemos o 18 aqui, pessoal, o máximo divisor comum entre 20 e 32 seria, no caso, o 4, tá bom? Ou seja, o MDC de 20 e 32 é, no caso, o 4, tá? Porque é o maior divisor que ele tem em comum. Então agora nós vamos abordar, no caso, o MMC. Então, pessoal, temos aqui agora o mínimo múltiplo comum. Para nós determinarmos o mínimo múltiplo comum entre dois números, tá, pessoal? Ou seja, agora há pouco nós vimos o MDC, tá? Ou seja, era o máximo divisor comum entre dois números. Aqui é o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor múltiplo comum entre dois números ou mais números, ok? Então vamos ver isso. Vamos começar aqui pelos múltiplo de 4 e os múltiplos de 3. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20 e 4 vezes 6, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24 e assim por diante, tá, pessoal? Os múltiplos são infinitos, ok? Vamos fazer agora do 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18 e 3 vezes 7, 21 e assim sucessivamente. Então agora, pessoal, nós vamos caçar aqui quais são os múltiplos, tá, que eles têm em comum. Então nós temos o 0, mas o 0 não conta, tá bom? Para o mínimo múltiplo comum. E o próximo que eles têm em comum, pessoal, é justamente o 12, tá? Eles têm outro aqui em comum? Não. Pode ter, tá? Mas mais à frente eles podem ter outros números, tá? Múltiplos em comum. Mas o que nós estamos buscando é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre esses dois números, tá? O menor deles é o 12, tá? Ou seja, o MMC de 3 e 4 é 12, tá? Ou seja, é o menor múltiplo comum deles. Também tem outro método, tá, pessoal? Que é justamente utilizando também tem outro método, tá, pessoal? Em vez de você fazer esse método aqui, tá? Que você expõe os múltiplos e depois encontra, tem um método que é pela decomposição em fatores primos, tá bom? Ou seja, temos o 3 e o 4 aqui. Pegando aqui e fazendo aqui por 2. O 3 aqui não é divisível por 2, então repete o 3. O 4 é divisível por 2, que o resultado é 2. O 2 vai ser divisível por 2, que vai ser 1. E repetimos o 3. E agora dividimos por 3, que vai ser 1 e 1. Então agora fazemos isso aqui, pessoal. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3 é 12, tá, pessoal? Ou seja, MMC de 3 e 4 é justamente o 12, o que nós encontramos aqui e aqui, ok? Então, pessoal, por hoje é só, tá, para essa aula, tá bom? Então, acompanhe a atividade, tá, no grupo. Espero que tenha esclarecido. E qualquer dúvida, vocês tirem também no grupo, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.